Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 novas plantas que eu comprei para a minha coleção. Plantas que são lançamento, que foram liberadas no mercado há pouco tempo aqui no Brasil, né, pra gente. E eu, desde a primeira vez que vi, me encantei, fiquei querendo, não resisti e adquiri essas plantas. Então eu espero que você goste de acompanhar esse conteúdo. Se você gostar do vídeo, comenta, me conta o que você achou, curta o conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Se ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos daqui. Como eu comprei essas plantas pela internet, chegou o dia e o momento de abrir a caixa para ver como são as plantas realmente pessoalmente, para desembalá-las, né, liberar as plantas aí dessa caixa. É um momento que eu gosto muito, que eu fico muito animado em fazer isso. Eu acho que todo mundo tem essa sensação benéfica, né, prazerosa em fazer isso. E aí eu abri a caixa e foi hora de retirar as plantas, né, ver como elas estavam. E eu comecei então pela menor que já estava em cima, que é a Aglaonema Pink Salmon. É uma planta menor, né, uma baby Aglaonema, mas eu gostei muito dela pelas cores, né, pelas características das folhas ali. Então eu achei uma planta muito interessante que tem um potencial lindo. Olha só como ela é bonita, com as folhas verdes e as bordinhas, né, as extremidades das folhas rosadas. Gostei muito dessa planta. E aí eu fui para a segunda. Essa primeira então veio até plantada no vasinho, já que era bem pequena, né, acaba não pesando. As outras já vieram sem, né, o vaso, só o substrato embalado, né, direitinho. E essa era a Aglaonema Cherry Baby, que é uma também dos lançamentos recentes. Essa realmente, gente, é uma planta que eu achei muito bonita, muito encantadora, com características muito marcantes, chamativas. Então ela não poderia ficar de fora. Então a Aglaonema Cherry Baby é essa, com as folhas mais avermelhadas, tá vendo? Elas são meio pink, meio rosadas, né? Meio avermelhadas. É uma cor realmente muito bonita, bem destacada, né? E eu gostei bastante. E a próxima foi a Aglaonema Super White. Também é um lançamento do mercado de flores e plantas recente. E aí eu também fui retirando ela da embalagem. É uma outra planta, gente, muito bonita, com cores muito interessantes. Então também eu não resisti a ela, eu precisei tê-la, né? E aí fui desembalando ali até liberar a planta. E quando a gente compra uma planta, realmente a gente consegue ver a beleza dela, né? Quando a gente retira a planta da embalagem e aí observa como ela realmente é, né? Por mais que às vezes as fotos sejam muito boas, mas pessoalmente é sempre uma experiência muito boa. Então retirei também essa aglau, e aí as 3 plantas que eu adquiri dessa vez foram essas, ó. Todas aí, cada uma com suas características bem bonitas. Chegou então o momento de replantá-las, o dia, né, mais esperado talvez, para fornecer um novo vaso para essas plantas. E aí eu comprei 2 vasos iguais, esses da Florata, que eu gosto bastante, com um tamanho também suficiente para plantar essas plantas, para que elas possam ficar por um bom tempo ou por anos, né, nesses mesmos vasos. E aí eu já tinha furado eles antes, coloquei um pedacinho de tecido TNT, como eu sempre faço, né, para formar uma barreira para não permitir a passagem e a saída do substrato dentro dos vasinhos quando eu regar as plantas. Eu utilizei o meu substrato bem especial, que é um substrato à base de terra vegetal, rica em matéria orgânica, com casca de pinos e um pouco de turfa. Comecei colocando ali nos vasos, né, e preenchendo até um certo ponto para colocar as plantas em seguida. Aí eu preenchi os 2 vasos até mais ou menos com 1/3 deles, né, de substrato para colocar as plantas em seguida. E depois do substrato eu também acrescentei perlita, que é esse mineral que contribui muito, né, para o plantio, para a manutenção, para a saúde, para o crescimento das plantas em geral, principalmente arace, né, plantas mais sensíveis, né, digamos assim. E aí eu misturo ali dentro do vaso mesmo, ao invés de misturar
por fora, né, eu misturei ele dentro mesmo para não desperdiçar a perlita e os materiais em geral que eu estava usando. E eu comecei plantando a Glaonema Cherry Baby, que é essa. Então fui desembalando ela ali, tirando, né, ela vem envolvida em musgo esfagno, né, com o plástico filme e também com fita adesiva para deixar tudo bem fixo, bem firme, bem presinho. E aí eu retiro esse plástico, o musgo esfagno eu deixo ali, porque inclusive eu utilizei ele no plantio ali da planta. E aí vou retirando até liberar completamente as raízes da planta. A gente não vai plantar com esse musgo, tá? E aí olha só que lindas as raízes dessa planta, super saudáveis, né? E aí eu abro uma covinha ali para alocar a planta corretamente. Fácil, né? Deixo ela centralizada, a gente observa aí né, como que tá ficando, preencho com substrato e aí vou colocando até deixar a planta firme, né, de uma maneira bem estável ali dentro. Coloco mais perlita, vou misturando aos poucos, fazendo então, completando esse processo. Ó, ela já fica firme ali. Você inclusive não precisa usar vasos maiores do que esse tamanho é suficiente para esse tamanho dessas plantas que eu estou te mostrando. Não precisa ser maior. Inclusive plantar em vasos muito grandes pode ser prejudicial, porque vai acumular mais água, a planta pode acabar sentindo, né, com excesso de água, então não é bom. A gente vai replantando com o passar dos anos, de acordo com o crescimento da planta. E aí eu preenchi ali até a superfície com o substrato e já coloquei na superfície um pouco do musgo esfagno que veio envolvendo as raízes dessa planta. O musgo esfagno é muito benéfico na superfície, né, do solo, porque ele vai evitar que respingue, né, substrato nas folhas da planta para não causar manchas ou queimaduras, né? E aí eu coloquei o musgo esfagno, não precisa ser muito, realmente eu usei a quantidade que veio e preenchi com casca de pinos após o musgo esfagno para fazer essa decoração, esse toque, né, especial e bem charmoso, já que são plantas que eu vou ter dentro do meu apartamento. Então isso também contribui para a beleza, para a estética, para a finalização desse plantio em geral. E aí, olha só como ficou esse lindo vaso de Glaonema Cherry Baby. Essa então ficou finalizada e eu fui plantar então a White, e ela eu também fiz a mesma coisa, né, retirando ali o plástico, né, a embalagem que envolve a planta. Já tinha colocado um terço de substrato dentro do vaso e aí eu retirei, né, a planta da embalagem para colocar também e fazer o plantio no novo vaso, né? E aí retira todo esse plástico, o esfagno da mesma maneira. A gente não vai plantar com esse esfagno. Eu posso, inclusive você pode guardar ele para usar em outros plantios, em outras coisas, caso você não queira utilizar esse esfagno na superfície aí do solo, do substrato, do vaso dessa planta. Se você não quiser, pode usar para outras coisas também, tá? Ela também estava com raízes saudáveis, bem vívidas, e aí eu fui também preenchendo, completando com mais substrato, da mesma maneira que eu fiz anteriormente. A gente vai preenchendo ali até deixar a planta estável, bem fixa, firme. Isso é bem importante. E aí coloco o substrato nas laterais, coloco, né, a perlita também em seguida, para deixar esse solo bem aerado, né, para ele não se compactar, não virar um bloco e um torrão com o tempo. Isso também vai ajudar no crescimento das raízes da planta e a gente para ter uma planta mais saudável. Completo com mais substrato, vou preenchendo ali até, né, quase a superfície do vaso ali, deixando só aquela borda maior sem substrato. Coloco mais perlita, vou preenchendo tudo devidamente correto. E aí eu coloco de novo, né, mais musgo esfagno, o mesmo musgo que veio na planta, para fazer a cobertura ali superficial. Então é isso, gente. A gente vai finalizando dessa maneira. Após, né, agora sim eu fui colocando o musgo esfagno e finalizando esse plantio.
Isso é muito favorável, ajuda bastante no cultivo dessas plantas, tanto para não respingar substrato nas folhinhas dela, principalmente dessa white, que é branquinha, que qualquer respingo realmente pode ser comprometedor, vai aparecer na planta, né? Então, fazendo isso, a gente evita e também mantém mais umidade ali dentro do solo dessa planta, principalmente para onde a cidade que eu moro, que é bem quente, faz bastante calor. Completei aí com mais casca de pinos, né, para finalizar, e essa pequena, né, por enquanto eu decidi não replantar, já que ela veio no mesmo vasinho, ela veio plantada, e eu vou replantá-la futuramente, né? Por enquanto eu vou manter ela desse mesmo jeito. Então, olha só como elas ficaram após o replante. Realmente a planta fica valorizada, muito bonita. Estou te mostrando aí as três, como elas ficaram após esse plantio. Olha que coisa linda, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse conteúdo e ver quais foram essas 3 novas plantas que eu adquiri. Plantas muito bonitas, encantadoras, que eu particularmente gostei muito. E você também gostou? Conta pra mim nos comentários. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas. Não deixe de se inscrever no canal. Um abraço pra você e até o próximo vídeo.